Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já está no ar o Viva Voz, aqui pela rádio e pela TV Univale. Esse programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo e que leva entrevistas, bate-papo, às vezes um debate, sobre os assuntos que dizem respeito aqui à nossa sociedade. A gente vai falar hoje sobre mercado de trabalho. Estudar, fazer uma faculdade e depois conseguir um bom emprego é aquilo que muita gente quer. E para essas pessoas, a entrevista de emprego geralmente é um desafio muito grande, é um passo a ser dado muito importante ali naquele momento, da vida. No programa de hoje vamos falar sobre isso e sobre o mercado de trabalho em geral. Não é isso, André? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde para a Chésimo, boa tarde para a nossa convidada e boa tarde especial para você que nos acompanha nos 94,9 da Rádio Univale FM e também no canal 11, a TV Univale. Para entrar em contato com o nosso programa é fácil. No Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, no Twitter, @VivaVozUnivale e também pelo e-mail vivavozunivale@hotmail.com. É isso mesmo, André. Bom, o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, aqui pela Rádio Univale FM 94,9 MHz, para quase 40 municípios catarinenses. E também na TV Univale, como o André já disse, no canal 11 da TV a cabo, aqui na cidade de Itajaí. Você pode acompanhar o nosso programa na internet, como também o André já mencionou, no univale.br, na página, no site da Univale. Univale.br/rádio. /rádio, porque aí, nesse caso, já é a página da Rádio Univale mesmo. Isso. Mas tem um link ali já no site principal da Univale também, você já é direcionado para nos ouvir. Muito bem, hoje a gente conversa com a professora Márcia Gisela de Lima. Ela é professora no curso de Psicologia aqui da Univale e também no curso de Engenharia Industrial Mecânica. A professora Márcia é mestre em Recursos Humanos e, por isso, ela é a nossa convidada de hoje para falar sobre mercado de trabalho, para falar sobre a entrevista de emprego tão importante, não é? Para falar sobre essas questões. Professora, qual a maior dificuldade que as pessoas têm na hora de buscar o emprego, de ingressar no mercado de trabalho? Bom, boa tarde a todos. Bom, em relação à dificuldade, eu acho que o que nós encontramos hoje é a exigência do mercado, Eu acho que o atual mercado competitivo que nós estamos, eu acho que ele hoje está cada vez mais exigindo, Eu acho que um perfil que não se encontrava muito, um tempo atrás. Mas eu acho que o grande desafio é conseguir responder à demanda que as empresas querem hoje, Uhum. O nervosismo, professora, pode prejudicar na hora de conseguir um emprego? Deixa eu tentar colocar assim, quando se fala em processo de recrutamento e seleção, uma das grandes políticas de RH, eu sempre costumo dizer que o nervosismo ele é algo normal, o nível de ansiedade é normal justamente porque está em jogo o emprego, Mas ele tem que ter um equilíbrio, Assim, a gente tem que saber trabalhar com essa ansiedade, com esse nervosismo, porque muitas vezes ele pode ter barrar, ele pode ter travar, ele pode te segurar e realmente tentar levar o maior número de informações possíveis. E do processo de seleção, por mais que tenha, assim, um planejamento, já tenha, todo um processo já organizado, dependendo da vaga. Mas se o candidato não tiver, não souber trabalhar com esse nervosismo dele, muitas informações que são relevantes, às vezes ele deixa de dizer. E muitas vezes esses elementos, eles são cruciais para uma decisão entre ele e outro candidato. Então ele tem que ter esse equilíbrio, sim, ele precisa controlar um pouco, mas é interessante deixar claro assim que a ansiedade é algo natural isso, assim, porque está em jogo o emprego, mas em excesso prejudica, sim, pode prejudicar. Professora, algumas empresas fazem mais do que uma entrevista, fazem várias entrevistas, fazem entrevistas com vários gestores. Isso, de uma certa forma, pode ser considerado até muitas vezes um exagero? Tem empresa, só para a professora ter uma ideia, tem empresa que chega a fazer 4 entrevistas de emprego, com um candidato apenas, Eu coloco assim, eu acho que hoje, assim, fazer um bom processo de seleção, quando a gente, acho que o ponto de partida, principalmente quem está do outro lado, que são os avaliadores, seja o psicólogo, seja o administrador, os gestores, enfim, que hoje eles têm um papel fundamental nesse processo. Acho que nós temos, enquanto profissionais, principalmente da psicologia, subsidiamos realmente só, mas a decisão cabe a eles. Mas hoje, assim, tu parar e pensar assim, num processo de seleção,
é difícil tu fazer uma avaliação de uma pessoa em 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Em apenas uma entrevista. Exatamente. Eu acho que quanto mais subsídios tu tiver, eu acho que tu tem uma menor probabilidade de erro. Até porque não se pode parar e pensar assim, que nós vamos ter, mesmo que seja 4, seja 3, seja 5 formas de entrevista, tu não tem como dizer que aquela pessoa é assertiva. Tu tem que buscar o mais próximo possível. Mas existem algumas características, principalmente desse indivíduo de personalidade, que tu não consegue mensurar. E que tu vai conseguir ver, obviamente, durante o processo de adaptação ao emprego. Porque, assim como... Com o tempo, né? Com o tempo, assim como o avaliador, né? Ele tem, né, as suas questões que ele procura investigar e levantar com os instrumentos, suas técnicas devidas, cada um na sua área. O entrevistado, esse candidato, quando vem até nós para ser avaliado, de certa forma, a gente sempre diz, ele também vem armado no sentido, ele preparado, sabe... Né? Ele se prepara, ele sabe muito bem o que ele vai colocar, por quê? Até porque existe muito também, eu acho que uma fantasia em relação a isso. Sim. Eu sempre digo, acho que hoje um processo de seleção, quanto mais simples e mais limpa for a tua entrevista, mais chance tu tem. Então não tem uma forma de bolo que tu vai dizer, não, vem assim. Porque, e por mais que tu te prepare, quando chega na hora também não pode prever. Agora, o número de entrevistas hoje, eu acho que ele é relevante, dependendo também do cargo, né? Porque às vezes tu tem um cargo, né? Depende de um cargo mais técnico, mais gestor, aí eu acho que realmente é necessário, de repente, um número maior. Mas não há, eu não considero exagero. Eu acho que é um cuidado maior que se tem para tentar ser mais assertivo nos processos. Bom, agora também tem outras questões, né? Por exemplo, nessa questão da entrevista, né? É possível, né? Aquele candidato ele ter se preparado tanto que ele acaba fingindo muito bem, ele acaba sendo um baita ator, na verdade. É possível que esse candidato, ele passe lá pelo psicólogo ou pelos psicólogos daquela empresa, pela entrevista de emprego e, na verdade, ele depois, no dia a dia, vai se ver, ele não é nada daquilo? É possível ele ser um bom ator só para um momento da entrevista? Olha, eu diria que não é ator, né? Não daria para dar um diagnóstico para esse camarada, provavelmente, mas hoje eu acho que... Seria doença? Não seria doença de jeito nenhum. Mas hoje, eu acho que a psicologia hoje ela tem, né? Eu vou falar mais especificamente da psicologia, mas a psicologia eu acho que ela tem hoje a sua avaliação psicológica, seus instrumentos, e que eu acho que por mais que esse candidato tente, em algum momento ele deixa transparecer numa fala, numa postura... Entendi. Eu acho que a psicologia ela tem algumas ferramentas que são, né, obviamente, condizentes só com a nossa área, que só nós podemos trabalhar, que são a questão dos testes e algumas vivências que só nós cabe, né, só a gente tem habilitação, e que muitas coisas elas se têm, mas não se tem muitas vezes na questão da fala, mas muitas vezes alguma questão a nível inconsciente ele pode passar num projeto, num teste, entendeu? Agora, o que o avaliador ele prefere, né? Um candidato mais reservado ou aquele candidato muito desinibido, muito falante? Né, sob o ponto de vista até psicológico, né? O que é mais interessante aí para avaliar, né, um candidato? Aquele mais desinibido ou aquele mais relutante, aquele que não é tão, né, não fala tanto, né? Primeiro assim, acho que depende da vaga, né? Eu acho que depende sempre da vaga, porque às vezes tu vai ter uma vaga que realmente, né, é mais reservada, mais inibido, enfim, depende do quesito. Mas eu acho que para a gente avaliar, eu acho que aquela pessoa, que ela tem uma facilidade maior de comunicação, que ele é mais extrovertido, né, tem mais liderança, né, consegue argumentar. Eu acho que esse, para a gente, ele é mais interessante. Agora, não quer dizer que a pessoa, né, que seja um pouco mais introvertida, que seja uma pessoa mais centrada, não seja também, a gente tem a facilidade, até porque tem algumas vagas que a gente vai por esse viés, justamente porque o próprio perfil pede, né? Mas também porque o simpático demais soa falso, né? Depende. Não necessariamente, né? Não necessariamente, não? Né? Não, porque hoje tu tem pessoas que são extremamente, né, extrovertidas, são pessoas que são dadas, têm uma certa irreverência, né? E que realmente mas não necessariamente que sim, tem a falsidade, né? Mas às vezes tem pessoas que são muito tranquilas, né, no processo de seleção. Professora, durante esse processo de seleção também são feitas aquelas atividades em grupo, dinâmicas, né?
por que é feito essas atividades e quais as vantagens dela? Tá. Deixa eu colocar então assim, ó. Nós temos hoje, né, as técnicas que são os testes, os testes da psicologia, que são os testes psicológicos, tanto psicométricos, né, que eles trabalham diretamente com as questões mais específicas da aptidão, enfim, né? E nós temos os testes projetivos, que são mais característicos de personalidade. A questão das vivências, elas são interessantes e hoje bem muito utilizadas, porque se tu parar e pensar, se tu precisar, de repente, fazer algum trabalho voltado para ver como é que esse indivíduo estabelece relação, como é que é, se esse requisito exige a questão de conseguir trabalhar com a diversidade, se a vaga te solicita que tenha liderança, hoje tu aplicar a dinâmica, eu acho que ela te proporciona muito, porque tu coloca o quê? Até porque hoje os grupos são grupos pequenos, mas a partir da postura, do que eles se posicionam, então eles se veem muitas vezes obrigados a se posicionar. E muitas vezes também eles estão em um momento onde eles estão em processo de competitividade ali. Então é uma vaga para 5, 6 pessoas. Então eles trazem muitos elementos. E muitas vezes tu traz case, tu traz estudo de caso, tu traz situação, porque ele tem que se mostrar. Ele se mostra ali, né? Então ele de alguma forma ele vai sempre deixar transparecer. Então aí tem várias dinâmicas de vivência. E as dinâmicas de vivências, eu acho elas extremamente relevantes, por quê? Porque por mais que a gente, quanto profissional mais da psicologia, esteja ali fazendo a avaliação, e não somos nós que decidimos, é o momento em que a gente faz questão, e é interessante que, inclusive, as empresas que não usam, a gente sempre auxilia que faça essa utilização, que o gestor, aquele que solicita a vaga, esteja junto nesse processo de avaliação. Porque na dinâmica, ele está ali, muitas vezes, obviamente, para trabalhar, né, essa questão também da vaga, algumas dúvidas que surgem, que está mais especificamente ele que tem que responder, mas também ele tem uma equipe, ele conhece a equipe, talvez... As características de cada um. Exatamente. Muitas vezes tu tem uma pessoa que ela pode ter um perfil, mas ela tem um perfil para vaga, mas não tem perfil para o grupo. E aí a gente tem... E também por N técnicas que a gente utiliza, eu acho que sempre tem a questão da empatia, né? A gente não pode descolar isso, porque muitas vezes nós temos esse gestor e que de repente não tem compatibilidade, ele não vê que não deu liga. Isso a gente precisa, porque é ele que vai dar a palavra final. Com certeza. Ele não vai trabalhar com nós, vai trabalhar com ele, né? Na hora da contratação, da escolha, a atividade dos candidatos em redes sociais, na internet, enfim, ela também pode ser avaliada, o comportamento dessas pessoas para ver se vale contratar ou não, enfim? Não se avalia comportamento, mas o que eu tenho colocado, as redes sociais hoje, elas são uma grande fonte de informações e muitas vezes de referência para algumas empresas. Dependendo do cargo, a consulta nas redes sociais, dependendo daquilo que ali está colocado, pode trazer pontos positivos e pode trazer pontos negativos. Isso é muito comum. É comum hoje, né? A busca às redes sociais é muito comum. Assim como hoje também, é uma questão que eu acho que é interessante colocar, que muitas organizações estão buscando, inclusive nas universidades, que são as médias, que é por semestre, que é a média gerais do curso, que hoje é um requisito também. E até o comportamento, né, daquele indivíduo enquanto ele era aluno, né? Mas também... claro, não, é que eu digo assim, hoje, se eu pegar assim, hoje na agenda da universidade, ele tem o histórico acadêmico, ele tem um grande significado lá na frente. Porque ele vive no meio, não é porque os professores não estão só aqui na academia. Sim. Então, eles também estão no mercado de trabalho, também estão na consultoria. Claro, daqui a pouco se encontram. Claro que existem as exceções, né, professor? Claro que existem aquelas pessoas que foram péssimos alunos, não é verdade? E que depois se destacam muito bem no mercado de trabalho. A gente tem exemplos disso, inclusive aqui. Não necessariamente, eu sempre digo que o aluno nota 10, teoricamente, ele vai ser o melhor na prática. Hoje é fato, a gente tem muitos alunos em que... E aí a gente vai entrar um pouco nessa questão de perfil. Às vezes a academia ela não vai ensinar como deixar ser seguro, deixar de ser inseguro. Ainda mais atualmente, se nós temos um público, um jovem, um estudante que entra numa média de 16, 17 anos de idade, se forma com 21, com imaturidade profissional, ele vai num mercado de trabalho extremamente competitivo e ele tem que se posicionar, ele tem que dialogar, ele tem que negociar. Então, isso muitas vezes tu pega uma pessoa que tem a mais jogo de cintura, né? E ele acaba tendo essa vantagem em relação a esse demais, com certeza, no mercado, sim. Bom, agora sobre aquilo que o André perguntou agora há pouco, né? Sobre as redes sociais, enfim, as empresas hoje estão fazendo isso, né? Elas estão indo lá no Facebook, vendo como é que a pessoa se posiciona frente a algum problema, né? Existe assim, o que eu tenho dito assim, o cuidado assim, o que eu verbalizo, né? O que eu escrevo nessas redes sociais?
que fotos eu publico numa rede social. Palavrões também. Palavrões, tem isso é gente muito que faz comum. isso, né? Faz palavrão, odeio segunda-feira. Aliás, tem gente contratada, né, em grandes que faz isso. Que lá no Facebook esquece, né? Esquece. Parece que acha que é dissociado, né, da sua imagem, né? E não é. Não é, assim, até porque assim, hoje é assim, tu não tem mais segurança. Assim, aquilo imagina, a nível mundial tá ali, né? Então todo mundo vê. E hoje as empresas realmente, quem está na frente dos processos de seleção, não que é uma regra, mas existem muitas empresas, e inclusive avaliadores, que fazem a busca, né? Tá certo. Bom, a gente está conversando hoje com a professora Márcia Gisela de Lima, ela que é professora no curso de Psicologia e também no curso de Engenharia Industrial Mecânica aqui da Univale. Ela é mestre em Recursos Humanos e está conversando conosco sobre mercado de trabalho. A gente volta já com o nosso Viva Voz de hoje. Já estamos de volta nesta tarde para falar sobre mercado de trabalho. A gente está falando sobre processos seletivos, né, das pessoas que ingressam aí no mercado de trabalho, o que fazer, o que não fazer, entrevista de emprego. Eu acho que até a gente pode ir por essa vertente agora, né, André? Sim. Professor, assim, resumidamente, como é que a pessoa deve se comportar na hora de uma entrevista de emprego? O primeiro eu tenho colocado assim, sempre digo o mais verdadeira possível, né? E eu acho que tem que ter, né? Assim, eu acho que tentar cuidar, eu sempre coloco, primeiro, tentar pesquisar anterior, assim, né? Qual é a própria organização, porque às vezes assim, né? Dependendo do espaço que ele vai, então assim, a gente se preocupar um pouquinho com essa questão do marketing pessoal dele. Eu coloco assim, né? O aspecto pessoal é algo que pesa, então às vezes pode pegar uma vaga que ele pode estar mais despojado, mas outras vagas não pode estar despojado, mas ele tem que ter, né? Ele tem que demonstrar a segurança, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que responder aquilo que ele é perguntado e não ser muito prolixo, né? Não tentar fugir. Não tentar nunca fugir, né, das respostas. Eu acho que o olho no olho, né? Assim, eu acho que tentar mostrar que aquilo que realmente, né, ele está dizendo faz parte da vida dele, né, seja profissional do âmbito pessoal. Eu acho que demonstrar e deixar isso muito claro, assim, do seu interesse, da vontade, da capacidade dele, porque é um momento em que, por mais que se tenha um roteiro direcionado a ele, tudo que ele puder trazer como elementos positivos, que ele consiga trazer. E também, às vezes, em muitos processos de seleção, se pergunta algumas questões do âmbito negativo, e sempre tem, não tem quem não tenha algum aspecto que tem que ser melhorado, então que ele consiga se posicionar, mas a altivez, assim, eu acho que essa determinação, esse otimismo, né, eu acho que ele tem que mostrar, ele tem que deixar claro isso, né, para o entrevistador. Hoje esse processo para conseguir um emprego, enfim, ele se tornou mais fácil ou está mais difícil comparado a antigamente, anos atrás? Muito mais difícil. Acho que nós temos hoje um mercado de trabalho cada vez mais exigente, né? Eu acho que em termos de perfil desse profissional, na atual conjuntura, né, em um processo extremamente competitivo que está aí, mas uns anos atrás acho que nós tínhamos uma facilidade até maior de mão de obra, né? E eu acho que com a questão da globalização, assim, acho que as empresas acabaram se tornando mais competitivas e mais exigentes em termos do perfil. E nós também tivemos, eu acho que uma mudança muito grande de perfil de mercado, né? Então, eu acho que nós tivemos aí uma mudança no processo que eu sugiro no processo de educação foi muito grande, né? E que a gente chama hoje até a gente chama dessa famosa geração Y que está aí, né? Que é uma geração realmente empreendedora, que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é proativa, ela se arrisca, ela se joga, né? Assim, ela vai à busca do conhecimento, da habilidade, e isso entrou em um grande choque, né? Eu acho que uma geração passada em que eu acho que de uma certa forma achou que o mercado não fosse chegar, mas o mercado chegou exigindo e hoje está e é um profissional que está com dificuldade. Mas eu vejo hoje que hoje a exigência do mercado está cada vez maior. Acho que o exemplo disso é o número de vagas que não consegue se fechar. Então hoje é uma coisa nítida, tem vagas que tu não fecha, né? Tu não consegue fechar porque tu não tem um perfil. Não consegue, porque os bons estão empregados, não que não se tenha, mas a gente tem uma dificuldade muito maior. Então, hoje, para conseguir emprego, realmente está bem mais difícil do que um tempo atrás, com certeza. E quais as áreas, né, o tipo de emprego que as pessoas mais buscam, mais almejam, e qual que as empresas têm mais procura, né, são mais requisitados? Bom, hoje, sim, eu acho que as vagas, eu vou colocar mais em termos de organização, assim, o que se procura hoje, né? Primeiro, uma organização que
entre, ele olha para frente, ele sabe que ele sabe para onde ele vai e o que ele precisa para ir. Então, acho que é uma empresa que hoje as organizações elas precisam dar, né, possibilidades de crescimento para esse trabalhador, né, para esse profissional. Eles têm que proporcionar investimento, ele tem que ter uma questão salarial, mas não no sentido só quantitativo, mas qualitativo também. Eu acho que tem que ter uma equidade interna e externa, um equilíbrio entre o que paga dentro e o que o mercado está pagando fora. Ele tem que se sentir valorizado, o cargo tem que ser reconhecido, ele tem que ter perspectiva de crescimento, ele tem que ser colocado em desafios. Eu acho que isso hoje é o que está se procurando, né? Eu acho que as empresas conseguem, eu acho que as empresas têm, assim, acho que um grande compromisso, né? Algumas estão no caminho, outras ainda não conseguiram se dar conta disso, mas as empresas precisam buscar urgentemente estratégicas para manter e reter esse profissional. Porque uns anos atrás nós tínhamos um profissional que até ficava, hoje não fica. O bom não fica, se não vê perspectiva, ele sai. Mas, por outro lado, né, isso também pode ser visto de forma ruim quando, por exemplo, aquela pessoa que ela não fica no emprego quase que tempo nenhum, tem uma rotatividade muito grande, ele pula, né, muito, não é ruim também? Não, assim, ó, hoje a questão da estabilidade e instabilidade, né? Hoje, assim, um tempo atrás, tu via, assim, era muito comum nós termos uma estabilidade numa média de 10, 8, 9 anos numa empresa. Hoje tu vê que a estabilidade ela diminuiu. Hoje tu vê muito uma estabilidade que varia de 3 a 5 anos hoje do novo perfil. No máximo 5 anos, né? No máximo 5 anos. Mas hoje, claro, assim, né, que hoje eu vou dizer uma carteira de trabalho, porque o currículo a gente bota os 3 últimos empregos, né? Eu sempre digo que tem que tomar um cuidado com isso, porque o que está registrado é ali, naquele documento que ninguém altera, né? Mas hoje eu tenho um candidato, né, assim, que de repente tem uma média aí de 28, 30 anos de idade, que tenha, né, numa organização, trabalha 1, trabalha 2 anos, trabalha 3, tem 5, 3 registros, não estabilizou, obviamente ele tem uma tendência aí, né, a ser investigado por uma questão de instabilidade, né, obviamente isso para o mercado não é bom, de jeito nenhum. Professora, a senhora falou no currículo, né, o que um bom currículo deve ter hoje em dia? Como é que ele deve ser construído? Pequeno, grande, uma página e meia? Não, hoje os currículos são o mais simples possíveis, os mais objetivos possíveis. Mas o pessoal comete um erro nos currículos, né? Eu sempre digo, o currículo é aquilo que a pessoa tem, quem vai avaliar tem que olhar e tem que entender, tá? Hoje a gente geralmente tu pega os currículos que eles têm ali, né? Tem os dados de identificação, alguns documentos básicos são necessários, mas principalmente aonde entra na questão das empresas que trabalharam, as pessoas têm uma tendência de colocar empresa, organização, a data de admissão, demissão, ou então, né, cargo final, põe lá o cargo, por exemplo, administrativo financeiro. Ok, mas o que tu fez? Então, hoje o que a gente tem aconselhado é desmembrar todas as atividades que desenvolve. Então, abrir uma empresa e abre as atividades desenvolvidas. Abrir uma empresa, atividades desenvolvidas. Né? Por que hoje? Porque assim, se nós parar e pensar assim, vamos colocar um gerente financeiro. Tá, mas o que um gerente financeiro faz? E às vezes a gente sabe que isso, às vezes eles têm, além das atividades, eles têm uma autonomia, têm responsabilidade. Tu pega hoje uma secretária executiva, olha o que faz a secretária executiva. Tu pega, de repente, uma pessoa que trabalhava na almoxarifado, mas fazia controle de estoque, ou fazia de repente, alguma atividade voltada ao comprador. Então, ele tem que abrir tudo que ele fazia ali, basta, claro que com veracidade. Mas hoje tu vê as coisas muito superficiais, eu quero saber, isso é o coração. E de preferência, assim, que destaque, que bota itálico, assim, é aquilo ali, é o coração do currículo. É o coração, porque vem sem sentido. E outra é a questão, eu acho que não aconselho a falar de si mesmo, porque isso é uma coisa óbvia, que ninguém vai colocar nada, né? Mas a experiência é fundamental. E o cargo pretendido ou a área pretendida tem que aparecer. Aí as pessoas perguntam, mas e salário, né? Quando a organização pede salário, tem que se colocar. Mas é interessante que as pessoas façam uma pesquisa salarial. O que é essa pesquisa salarial? Que ela tente ver, dentro daquele segmento, se é uma empresa de grande, médio, porte, pequeno, que ela tente buscar a informação que hoje está aí, né? Assim, o que
paga o mercado e que está pagando aproximadamente. Para não fugir muito esse Porque salário senão pretendido. exatamente, senão ela acaba botando um salário muito alto e acaba o currículo sendo tirado, né? E às vezes quando ela bota muito baixo, aí desqualifica. Então, Porque né? ela não está atualizada. Exatamente. Entendi. Então é muito fácil buscar, né? Essa Mas o atualização. tamanho mesmo, professor, o tamanho desse currículo, né? Porque antigamente se fazia um currículo gigantesco. Não, né? hoje tu faz, hoje no máximo, assim, a gente dá para se fazer muito sucinto, assim, até em uma página, dependendo da experiência que tem. Mas hoje no máximo em 2, máximo em 3. E a questão que os anos atrás as pessoas colocavam todas as declarações, isso não precisa hoje. Vai precisar o quê? Se tu for contratado, tu entrar no processo de seleção, a empresa vai ter que pedir os documentos comprobatórios, né? Bom, acho que já estamos chegando ao final, né, Sim. né, André? Infelizmente o nosso tempo já está acabando. A gente agradece muito aqui a participação da professora Márcia Gisela de Lima, ela que é professora no curso de Psicologia e também no curso de Engenharia Industrial Mecânica. A gente, na história do nosso Viva Voz, né, várias vezes a gente já abordou essa temática mercado de trabalho. E interessante como as coisas vão evoluindo, né? Como as informações a esse respeito vão evoluindo, né? A gente fazia já há algum tempinho que a gente não fazia sobre mercado de trabalho, mas a professora Márcia já nos trouxe aí informações diferentes, novas sobre esse assunto. E isso é muito bom. Muito obrigado, professora, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso Viva Voz de hoje, né, André? Isso. E a gente volta amanhã, então, 1h30 da tarde aqui na rádio e na TV Univale. Uma ótima tarde para você, a gente se encontra amanhã. Até lá. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e técnica: André Schlinven e Letícia Dias. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.